Olá, aqui quem fala é o professor Luciano. E na aula de hoje de Inkscape, nós vamos ver uns recursos para trabalhar com as imagens quando elas se sobrepõem. O que nós podemos fazer referente ao caminho das imagens? Nós temos união, diferença, intersecção, exclusão, e nós temos divisão, cortar, combinar, separar. Então, essas ferramentas aqui, nós vamos trabalhar aqui com algumas delas para mostrar para vocês. Bom, primeiramente, eu selecionei aqui um objeto. Vou falando aqui para vocês os atalhos, para vocês já ir memorizando. Então, Ctrl D para fazer a cópia. E vou botar de uma cor bem diferente, para a gente entender o que acontece com elas. Eu vou botar aqui uma sobre a outra. O vermelho está por cima. Vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Porque opa, acho que dá para diminuir isso aqui, né? Acho que dá sim. Ctrl Z para voltar, ó. Seleciona todo mundo, diminui. Tá bem. Seleciona, Ctrl D, duplica as duas, ó. Quando eu duplico, ela fica no mesmo local. Ou dou um Ctrl V e onde tiver o meu mouse vai aparecer quando eu der o Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, aqui. Vamos ver aqui então como funciona isso daqui. O que eu estou tentando dizer para vocês? Tá aqui essas duas ferramentas, aqui elas estão, uma sobre a outra. Vou selecionar elas, estão selecionadas, e eu vou aqui em objeto, quer dizer, caminho. Em caminho eu vou selecionar união. Observa que elas agora não estão agrupadas, elas estão unidas, elas são um objeto só. Eu posso colocar um objeto sobre o outro, dá uns Ctrl Z aqui, deixa eu achar mais pertinho. Eu posso botar um objeto sobre o outro e transformá-lo em um único objeto. Isto é o união. Depois nós vamos ver uns usos interessantes para isso aqui. Feito. O próximo, nós vamos ver aqui, tá de novo, união. Vamos aqui em caminho. Agora eu tenho a diferença. O que é a diferença? É uma subtraída pela outra. Então, mas uma subtraída pela outra, se elas são do mesmo tamanho, elas não deveriam ser aniquiladas? Não, porque é somente a parte em que elas encostam. Ó. Então, o que aconteceu? Dá um Ctrl Z aqui. Quando eu botei a diferença, observa, ali o azul, né? Botei aqui. Quando eu botar a diferença, esta aqui vai subtrair a que está embaixo. Ó, caminho, diferença, subtrair a que está embaixo. Tudo isso tem um uso, hein? Nós veremos depois, mas um exemplo prático como é que nós utilizamos elas. O próximo é a intersecção. O que é intersecção? É a parte em que uma encosta na outra. Eu vou dar um Ctrl Z, lembrando para voltar. Observa. Eu vou colocar aqui, ó, que aqui na pontinha elas encostam uma na outra. Pode só nessa partinha aqui. Ou então, vamos ver uma intersecção assim, ó. Ok? Vamos lá. Intersecção, caminho, intersecção. Ok. Ficou somente aquela parte onde uma encosta na outra. Próximo exemplo aqui, já até vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque deve ter mais outros. Muito bem. Agora eu vou fazer a intersecção. Agora é a exclusão. O que é a exclusão? A exclusão, eu retiro exatamente a parte em que uma encosta na outra. Ctrl Z. Vamos lá. Vou colocar só um pouquinho aqui, porque eu acho que fica mais visível, né? Está selecionado ali. Ó, até dá para ver pelo contorno uma parte que uma encosta aqui na outra. Vamos em caminho e vamos em exclusão. Tá aí, está excluído. Foi excluído e elas são transformadas numa figura só. Esse que é o processo de exclusão. A parte onde elas se encontram, sai e fica. Muito bem, mais esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, vamos usar depois. O que eu tenho agora aqui em caminho? Ah, a divisão. Muito bem, olha só. Não entendeu? Vamos de novo. Ó, eu estou colocando
esta aqui em cima da outra. Eu vou deixar só esse cantinho aqui, melhor, tá? Para reforçar a diferença. Eu vou dividir esta por esta. Com a divisão, eu vou cortar este pedaço aqui. Vamos lá. Caminho, divisão. Olha só. O pedaço onde uma estava sobre a outra. Isso tem sua utilidade, é claro. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O que é a próxima? Selecionar, caminho, cortar caminho. Vou botar aqui o cortar caminho. Muito bem. No cortar, o cortar caminho vai ser quando nós trabalharmos com caminhos. O que é caminhos? Caminhos são esses pontinhos aqui, ó. Olha aqui, pontinhos aqui. Que aí eu posso trabalhar com as figuras, porque aliás nós podemos já ver isso aqui nas próximas aulas, né? Aí nós vamos ter caminhos. Cadê? Olha só. A gente vai sair dessas figurinhas normalzinhas aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, selecionar esse cara. Vamos botar aqui uma... Investimento em contorno. Vamos botar um contorno para elas, pretinho. Vou deixar isso aqui melhor visualizado. Selecionar, caminho, cortar caminho. Olha aí. Tá, então, neste caso, tem que ter o contorno. Por isso que eu fui ali e coloquei o contorno para vocês verem. Certo? O que é o caminho? O caminho é esse contorno que faz aqui, ó. Que nós desenhamos com esse objeto aqui, ó. Certo? Depois nós vamos ver como moldar umas figurinhas com isso aqui. Aí eu seleciono esse cara aqui e mexo nos pontinhos. Isso aqui é o caminho. Muito bem. Visto isso daqui, encerramos a aula de hoje. Forte abraço e até a próxima aula.